As relações econômicas do crime organizado estão cada vez mais expostas. Descobrimos que ele está na Faria Lima e pode ter laços políticos. Impostos de combustíveis também. E agora chegou até nas apostas. Vamos ver tudo isso agora no plantão do Meteoro. É aquela coisa, né, Pedro Zambarda? O crime cada vez mais organizado. Pois é. É o crime que tá organizado ou é a política agora que tá se abrigando no crime, né, Lúcio? Ou sempre foi a mesma coisa, né? Eu sempre. Tudo se retroalimenta, né? É a continuação daquela operação, né, gente? Carbono oculto. E pode ter aí desdobramentos com políticos do Centrão, com o sistema político, né, gente? Que resultou naquela PEC da blindagem, e aí o pessoal tentando se esconder, não prosperar essas investigações. Depois, no corte do Haddad, que vai ser o último que a gente vai gravar hoje, eu vou voltar nesse assunto. Então, os cortes hoje, eles se conectam um pouco, tá, gente? Mas vamos começar aqui, então, pelos detalhes da operação. Operações contra o PCC tem como objetivo bloquear, Lúcio, uma receita de uma empresa grande. 7,6 bilhões em bens de 55 réus nos setores de combustíveis e até motel, bicho. Motéis. Talvez você tenha ido em São Paulo, você que aí é uma pessoa sexualmente ativa, você talvez tenha ido no motel do PCC e nem sabe. É fogo. Ou às vezes foi só pra dormir também no motel, não vai saber. MP e Receita fizeram nesta quinta, dia 25, uma segunda operação contra o esquema da facção criminosa. Vamos trazer as informações. As operações recentes contra o esquema do primeiro comando da capital nos setores de postos de combustíveis e até em motéis de São Paulo têm como objetivo bloquear 7,6 bilhões em bens de 55 réus para compensar impostos sonegados. Em entrevista à imprensa, autoridades do Ministério Público de São Paulo e da Receita Federal explicaram que foram ajuizadas várias ações e que já há o bloqueio de diversos bens, centenas de veículos e bloqueio de dinheiro em conta corrente de ações de empresas. Apenas um dos grupos envolvidos possui mais de 500 milhões de débitos inscritos em dívida ativa, Lúcio. Nesta quinta foi realizada a Operação Spare, que tem como alvo o esquema do PCC em setores de combustíveis e de jogos de azar. Essa operação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que revelou as operações do PCC dentro das fintechs do sistema financeiro da Faria Lima. Lúcio, eu quero lembrar dessa Carbono Oculto, porque teve busca e apreensão, foi tipo 46 buscas e apreensão na Faria Lima. De 14 ou 16 no mesmo prédio, Lúcio. Os caras eram vizinhos. Tá todo mundo no mesmo prédio. Segundo a Receita, os recursos de origem ilícita eram inseridos no setor formal por meio de empresas operacionais. Pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, o Grupo de Atuação contra Fraudes Fiscais, o GAEFIS, ajuizou diversas ações, em especial uma que gerou medida cautelar fiscal para o bloqueio de bens. O objetivo é o bloqueio de 7,6 bilhões contra 55 réus, diz Caio César Guzardi da Silva, procurador-geral do Estado adjunto. Segundo ele, a atuação do MP e da Receita busca o bloqueio desses bens para que o dinheiro volte ao Estado de São Paulo, para que o Estado possa ter o dinheiro usado em suas políticas públicas. Os pagamentos feitos aos postos e aos motéis eram realizados diretamente a uma fintech por meio de uma maquininha de cartão. Essas maquininhas eram hardwares comprados no mercado e o software era da própria fintech. Ao fazer uma compra nas lojas, pagando o motel ou indo para o posto de gasolina, você estava introduzindo direto na conta da fintech o valor devido, explica Márcia Meng, superintendente da Receita em São Paulo. Ô Pedro, vamos inclusive lembrar nesse ponto, né, aquela modificação que a Receita fez para colocar a fintech no mesmo bolo de fiscalização, no mesmo modelo de fiscalização dos grandes bancos, e que Nicolas Ferreira foi lá e fez um videozinho inventando que poderia ser uma taxação de Pix, e não era, não tinha absolutamente nada a ver com isso. Olha a importância desse tipo de fiscalização pela Receita. A gente não está falando que a Receita não é só questão de impostos, aquilo. Não.
Esse tipo de coisa chegou numa organização criminosa, né? Então, olha quão importante é esse trabalho da Receita e essas portarias que visam, de fato, tentar fechar a torneira. Fechar a torneira, porque o que banca o crime organizado é esse tipo de coisa. E aí vem a extrema-direita criando essas narrativas que atrapalham e muito esse tipo de trabalho. Atrapalham muito esse tipo de trabalho. E eu fico pensando também, né, Lúcio? Será que esses caras da extrema-direita também não são eleitos para manter o sistema como está? Porque eles dominam, por exemplo, a pauta de segurança pública. E a esquerda não consegue conversar seriamente sobre esse assunto. E aí, obviamente, o que acontece? Eles ficam com bandido bom é bandido morto, só que muitos deles talvez tenham envolvimento direto com o crime. O crime fica do lado de lá, a gente fica do lado de cá, a gente sabe como negociação funciona. Gente, crime organizado, vamos falar português, claro, falei isso no outro corte aqui. O PCC foi criado pelo MDB e pelo PSDB em São Paulo. E vocês não têm como me processar porque isso é verdade. Governo Franco Montoro no massacre do Carandiru e Mário Covas em São Paulo. Foi antes do Bolsonaro. Foi antes do Bolsonaro. Eu estou dando nomes aqui, que antes de qualquer coisa falar que tem gente moderada no PSDB, eles foram responsáveis por isso aí. Tá? Eles foram responsáveis diretos por isso aí. A ação dessa quinta cumpriu um total de 25 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, 19 mandados, Santo André, 2 mandados, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco. Até em Campos do Jordão tinha gente para ser investigada. Descobrimos um grupo criminoso que era responsável pela lavagem de dinheiro, não apenas através desses postos, mas que controlava diversos outros postos, empresas de fachada que movimentaram milhões de reais e também redes de motéis na Baixada, Capital e Grande São Paulo, afirmou o promotor Silvio Loubet. De acordo com o coronel da PM, Valmor Racorte, o balanço das apreensões, por enquanto, é de 1 milhão em espécie, uma arma, 20 celulares e um computador. Segundo as investigações, o chefe do esquema de vendas de combustíveis adulterados é o empresário Flávio Silvério Siqueira, conhecido como Flavinho, suspeito há anos de lavar dinheiro para o crime organizado, por meio justamente de postos de combustíveis, além de pessoas associadas a ele. O G1 tenta contato com a defesa dos envolvidos, mas não teve resposta. Esse sujeito aqui a gente vai desenvolver. A Receita diz que identificou pelo menos 267 postos ainda ativos que movimentam mais de 4,5 bilhões entre 2020 e 2024, mas recolheram apenas 4,5 milhões de tributos federais, o equivalente a 0,1% do total movimentado, percentual muito abaixo da média do setor. Também foram identificadas administradoras de postos que movimentaram 540 milhões no mesmo período. Os investigados são suspeitos de utilizar postos, empreendimentos imobiliários, motéis, lojas de franquia como instrumentos de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. De acordo com o Ministério Público, a ação de hoje deve ter ocorrido junto com a Carbono Oculto, mas as medidas cautelares inicialmente solicitadas pelos promotores foram indeferidas pela Justiça em primeiro grau, sendo necessário recorrer ao Tribunal de Justiça, segunda instância, para autorização. Então, meus caros, essa é uma parte das informações. Outra coisa importante para vocês saberem é que não tem só motel, tem iate Lamborghini e helicópteros. Compra de artigos de luxo milionários levantou suspeita sobre motéis do PCC em São Paulo. A investigação aponta que motéis movimentaram 450 milhões. Bela verba, hein, pro motel, hein? Entre 2020... literalmente, putaria. Entre 2020 e 2024 e contribuíram para o aumento patrimonial dos sócios parceiros do crime organizado com distribuição de 45 milhões de lucros e dividendos, Lúcio. Tinha balanço! Tinha balanço, cara! É um negócio! Eu tô falando, Lúcio, tá errado, a gente fica na esquerda aí, fica tudo ético, certo? Pô, vamos lavar pro PCC, cara. Olha aí. É inacreditável. Eu tô sendo irônico, tá, gente? Evidente. Vamos para as pessoas que são investigadas, para fechar o corte. Quem são os alvos dessa operação contra os postos de combustíveis? O Metrópolis aqui resume. Flávio Silvério Siqueira, apontado como principal responsável por coordenar o esquema de lavagem de dinheiro e rede de laranjas envolvendo postos de combustíveis e casas de jogos de azar. Sharon Nogueira Siqueira, esposa de Flávio, a mulher tem parentes com contas bancárias que estariam sendo usadas para a movimentação dos valores.
Eduardo Silvério, filho de Flávio, apontado como parte do esquema. Stefânia Cusumano Pereira, esposa de Wilson Pereira Júnior, também ligada a Flávio, atual proprietário de postos de gasolina envolvidos no esquema e importante integrante da organização criminosa. Maurício Soares de Oliveira, figura como proprietário de uma rede de franquias da Boticário, foi alvo de diversas comunicações do COAF, as quais apontaram que 100% dos recursos dele provém de depósitos em espécie, seria utilizado por Flávio como laranja para simular transações bancárias e justificar o aumento patrimonial. João Martinho do Carmo Crespim, figura administradora do BK Bank, apontado como laranja, as empresas envolvidas no esquema usavam a fintech para ocultar patrimônio. Tatiana Aparecida Crispim, esposa de João Martinho, também figura como administradora da BK Bank e apontada como laranja. Valdir de Souza Vicente, sócio da empresa de postos, apontado como laranja. Rodrigo Cavarzeri dos Santos figurou como sócio da empresa de hotelaria ligada a Adriana e apontado como laranja. Wagner dos Santos figurou como sócio de hotelaria utilizada por Eduardo e é apontado como laranja, muitos laranjas aqui. Reinaldo Bezerra e Catarina Correguiliano Bezerra, casal que vendeu os postos de gasolina a Wilson Pereira Júnior. Alex Batista, sócio dos postos de gasolina e de outras empresas, suposto laranja. João Muniz Leite, contador de Flávio Silvério, responsável por justificar o grande aumento patrimonial do investigado. Camila Cristina de Moura Silva, exercia a função de confiança do BK Bank. Danilo Augusto Toninho Helena assumiu o BK Bank no lugar de Mário Luiz e é o atual responsável, isso aqui é importante. Mário Luiz Gabriel Gardim, criador da Fintech BK Bank. Marcelo Dias Moraes, apontado como principal responsável pelas operações do BK Bank, apesar de não figurar entre os quadros da Fintech. Adriana Siqueira de Oliveira, dona da empresa responsável pela compra do combustível de aviação utilizado no helicóptero de Fábio Silvério, assim como o empresário teve um crescimento patrimonial relevante revelado pelas investigações. Gilberto Laureano Júnior, contador do esquema de Flávio Silvério, ele tinha a procuração na Receita Federal de 941, dos quais 200 são do ramo de postos de gasolina. Caio Henrique Hipólito Galvani, administrador da BK Bank, investigações apontam que ele tinha relevante capacidade financeira, o que indicaria que ele seria o operador de alguma relevância, supostamente nesse esquema. Tem que lembrar, né, Lúcio, que essas denúncias acontecem no bojo daquela entrevista de um piloto de helicóptero que teria supostamente contatos com pessoas do Centrão e nomes do PCC e a compra de aviões milionários. Então, cara, tá bom aí nesse esquema também para alguém fazer delação premiada e contar mais. Exatamente. E, gente, essa é uma das notícias, se não a notícia mais importante do dia. Uhum. E sendo muito transparente para quem está assistindo, a gente precisa da ajuda de vocês, porque esse corte ele pode ter um potencial aí de baixo alcance, porque as pessoas, quando você fala o crime organizado, a operação, isso é muito importante. E a gente precisa que vocês espalhem essa informação. Então pega esse vídeo, coloca nos grupos da família, nos grupos dos amigos, porque essa informação é de extrema importância. Olha o quão o crime de fato está organizado, porque quando a gente fala de crime organizado, a gente não está falando da favela, daquela visão tropa de elite do crime organizado. Não. Não. É engravatado, é bilionário. É jatinho, é helicóptero. Exato. A gente precisa desmistificar isso. Crime organizado, a gente está falando dessa galera. Vocês viram, Faria Lima envolvida. Né? E isso, com certeza, não sei quem, não posso falar quem, não tenho informação disso, mas com certeza impacta e influência no cenário político. Mas você não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Será que as autoridades não desmontam o crime organizado porque elas não conseguem ou porque elas não querem? Exato. É sempre uma dúvida. Bom, antes da gente ir embora, Pedro, a gente tem um Meteoro Repórter super importante. Essa semana teve aí os discursos do Lula, do Trump e outras pessoas importantes, outras autoridades na ONU. E a gente tem um Meteoro Repórter para também falar sobre isso, né? Então vamos falar bastante a respeito da questão do discurso do Trump, do Lula, né? E essas questões também internacionais chegam nessa questão do crime organizado, né, Lúcio? Porque isso também vira argumento para o Trump fazer investidas. Ele fez contra a Venezuela
E não é para resolver problema de crime organizado, né, gente? É um jogo geopolítico. Esses assuntos também a gente trata nesse Meteoro Repórter, é bem interessante. Já está disponível para quem é membro. Para quem não é membro, sábado a partir das 2 da tarde. Não quer esperar? Cara, tem um botão aqui embaixo para se tornar membro ou o QR Code que eu vou deixar na tela agora. Grande abraço.